Olá, fabricarteiros e fabricarteiras! Hoje vamos fazer estes cestos multiuso. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer aos nossos parceiros e apoiadores. Quero agradecer a WR São Paulo, que organiza aí feiras ligadas ao segmento de arte, artesanato, patchwork, costura, scrapbook e que agora em março vai ter a Brasil Patchwork Show. E quero agradecer também a Sun Special, que trabalha com máquinas domésticas e industriais e que nos cedeu a máquina SS974 para utilização aqui no estúdio. E quero agradecer também a We Care About, que tem diversos produtos como botões, algumas réguas, gabaritos, que futuramente vou trazer aqui para vocês. E quero agradecer a Vivi Simeone, que está aqui conosco novamente. E hoje nós vamos fazer estes cestinhos. Obrigada. Hoje nós vamos fazer esses cestos multiuso. Eu vi que você fez tamanhos diferentes. Sim. Esses cestinhos, eles utilizam as estampas da coleção escolar da linha Fabricarte Signature. Essa linha é uma linha que é vendida somente em lojas participantes. E você vai encontrar as lojas participantes no site que eu vou deixar aqui. O legal é que essa loja, ela compra todas as estampas da coleção. Então você pode ir nessas lojas que você vai encontrar todas as estampas da coleção escolar da linha Signature. Vamos lá, vamos começar o passo a passo aqui do nosso cesto. Vamos sim. O legal é que ele é em diversos tamanhos. Eu já ouvi que você pode colocar, sabe aquelas pecinhas de montar? Então, você pode colocar aqui dentro, você pode colocar, guardar giz, canetinha, gibi, você falou do banheiro, né? Isso, usar no lavabo, com toalhas enroladas. Papel higiênico. Cachepô. Cachepô, temos a ideia do cachepô também, muito bacana. Bom, para começar, tem molde alguma coisa? Não, ele é só com medidas, tá? Que vai ficar disponível, a Fabi depois vai colocar no site da Fabricarte. Mas a gente vai falando. Podemos falar. Tá bom. Nós vamos fazer o passo a passo do tamanho pequeno, certo? Então, o que a gente vai precisar de material? Tecido principal, manta, R1 ou R2. O que é o R1 e o R2? É a resina cola. R1 tem resina de um lado só, R2 tem resina dos dois lados. Tá? Tanto faz a que você usar. E a gramatura 100. Pode usar, nesses maiores, se você usar a gramatura 200, talvez, né, ele vai ficar mais firme. Mais firme um pouco. Tá. Tá bom? Mas não é obrigatório. Tá bom. Tá? Então, vamos lá. Aqui você utilizou qual gramatura? A 100. Todos estão com a 100. Tá bom. Tá ok? Bom. Ok. Tá? Então, deixa eu pegar as medidas aqui. Então, é o seguinte. Para esse pequeno, o que é importante, gente? Para quiltar, o que é quiltar? Prender o tecido na manta. Para não ficar todo lavar, solto. Né? E não é, por exemplo, se você deixar aqui tudo solto, só passa um zigue-zague em volta, por exemplo, ele vai estar todo frouxo aqui. Como está o forro aqui, ó. Né? Tá vendo? Ele não vai ficar estruturado, bonitinho. Isso ajuda a dar uma estruturada também, ok? Então, para quiltar, nós nunca usamos a medida correta, só se você não se importar que fique um pouquinho menor, porque o quilt, dependendo do quilt que você faz, uma costura, pode diminuir o tamanho. Tá. Quanto mais costura eu fizer aqui, ele vai encolhendo, ok? Tá bom. Por quê? E aí vocês vão falar, aqui eu fiz com a linha vermelha, só para vocês terem uma ideia. Vi, o que você usou aqui? Nada. Peguei a caneta que apaga com calor do ferro ou do secador, e fiz um risco aqui aleatório, seguindo pela letra. Por quê? Isso é uma coisa que é importante. Se você quer realçar um desenho, por exemplo, neste aqui, eu quis realçar a estampa. Então, eu passei o quilt no meio. Podia ter passado mais se eu quisesse só realçar isso. Certo. Então, o que eu quis? Realçar as letras. Então, eu não passei a costura em cima da letra. Tá? Então, o que é puffar? Puffar é isso, ele sobressai o que você quer deixar em evidência. Você cria um efeito 3D. Isso, ok? Então, tá. Então, para esse pequeno, eu usei a medida de 65
de comprimento por 30 de altura. Certo. Para depois que quiltar, porque aqui, ó, tá só quiltado. Depois desse, a gente vai refilar ou cortar na medida certa, que será 61 por 28,5. Tá, Tá? perfeito. A medida certa. Então, esse próximo passo, ele já está refilado aqui, ó. Já está na medida certa, ok? Você vem, põe a régua. Isso, marca, faz a marcação, tá? Então, esse está certo. Primeira coisa que a gente vai fazer, dobrar ele e passar uma costura. Dobrou no comprimento. meio. Dobrei no meio e passar uma costura no maior. Tá. Importante, eu estou usando meus cálculos, eu fiz com costura, margem de costura de 0,5 centímetro. Tá. Mas, como isso é um cesto, não é uma bolsa, não precisa estar com medidas precisas. Se vocês preferirem costurar com a agulha no centro do calcador, vai ser tudo com a medida do centro do calcador, ele vai ficar 0,5 centímetro menor só, não é isso que vai fazer diferença, ok? Então, eu vou dobrar na parte maior e passar uma costura. Depois que eu fiz isso, eu até pus esse alfinete aqui para não esquecer de avisar vocês. A gente vai fazer uma outra costura, que é o do fundo. Vocês têm que prestar atenção no sentido do desenho, tá? Isso, a letra eu quero ela em pé, assim. Então, eu vou ter que fechar o meu fundo aqui. Então, eu pus o alfinete para eu não fechar na boca, senão ele vai ficar de cabeça para baixo. Ah, ok? entendi. Ok. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Marcar o meio aqui, virar, abrir ele. Encontrar meio. Encontrar meio com meio, para fazer essa costura atrás aqui, tá? Por que que eu não gosto de deixar ela de lado? Porque ela vai deixar um lado mais chanfrado, mais certinho, e os outros vão ficar mais arredondados. Ah, entendi. Tá? Então, a gente coloca no centro. Alfineta aqui. Passa o dedo aqui por causa do tecido, que pode estar solto. Para ele esticar todo. Certinho. Alfineta. Tá? Segura, passa o dedinho para não ficar dobrado o tecido lá dentro. Ok? Tem gente que gosta de passar um zigue-zague em tudo para não ficar solto assim. Tá. Só que tudo isso é prática, tá? Tá. Se você está começando e você se sente mais segura passando um zigue-zague, passa antes de fechar. Tá. Então, olha lá o que eu fiz. Aí, é nesse nosso próximo passo. Eu vou passar uma costura aqui, olha lá. Tá? Certo. Ok? Depois que nós fizemos isso, nós vamos fazer a marcação da caixinha de leite. O que é uma caixinha de leite, gente? Vocês têm o leite condensado, a caixa de leite, ela tem aquele fundo que ela vem presa assim, não vem colada assim na caixa de leite? Vem, vira tá? aqui pra câmera. Isso, ela vem presa assim, no fundo. Então, isso aqui é o que faz o quadrado, né? Que deixa ela o formato, ok? Ok. Então, agora, pessoal, uma coisa muito importante. Essa caixinha de leite, ela mexe com a sua altura e a sua largura. Certo. Tá? Então, vocês têm que calcular isso. Por exemplo, todas essas, elas têm 20 aqui de altura. Tá. Todas elas. Tá. Tá? Então, a caixinha de leite você soma daqui para baixo. Tá. Para ela ficar com 20. Então, essa altura será a altura que vai ficar a minha caixa? Isso, sem a dobra aqui, que ela tá dobrada, Sim, tá? sim, tá. Entendeu? Então, a caixinha de leite é dessa marcação para baixo. Tá. Tá certo? Todas. E aqui, eu quero fundo quadrado. Como eu quero fundo quadradinho, então, a minha caixinha de leite tem que ser exatamente metade do espaço aqui. Porque quando eu fizer isso aqui, ela vai ficar aqui, ó, com a mesma largura, vai ficar quadrada. Tá. Tá? Deu para entender? Deu tá? Sim. Agora, se você quiser, tem gente que faz cestos retangulares com alça. E aí, então, você não precisa se preocupar, você põe aqui a medida que você quiser. Sim. Certo? Sim. A caixinha de leite sempre metade da largura e aqui a outra medida. Certo. Como eu quero quadrada, a caixinha de leite metade da medida. Tá bom. Tá certo?
Então, eu até trouxe uma régua que eu quero mostrar para vocês uma Como coisa você muito faz. importante. Todo mundo, essa minha caixinha de leite, ela tem 7,5, tá? Então, o que vocês têm que prestar atenção? Você não vai medir daqui. Não. A costura tá aqui. Uhum. O fundo dela Ah, começa então você aqui. tem que... Sim. Certo? Aqui já não, aqui é uma dobra. Então, aqui é o começo dela e aqui é o começo Não dela. do final, é exatamente da costura. Porque senão não vai ficar uma caixinha de leite quadrada. Tá? Você está comendo a costura que você usou. Então, essa régua, existe réguas com... Você compra lá, eu quero régua para fazer caixinha de leite. Já vem as medidas. Eu gosto muito dessa de 15 por 15, porque eu acho que ela... É pequena para você manusear, diferente dessas que a gente usa para o pet, tá? E ela se encaixa bem. Então, eu vou nesse lado aqui, que ela começa do 1 para cá. Ó lá. Não sei se dá para pegar aí. 7,5 da costura. Certo, Tá? perfeito. Sempre para dentro, tá? E 7,5 aqui, ó lá. 7,5 aqui porque é dobra. É sempre a mesma medida. Isso, é um quadrado. Ok. Tá? Mas sempre para dentro da... Vamos supor que aqui tivesse outra costura. Então, sempre para dentro, das costuras. Tá? Então, eu coloquei aqui, que eu vou marcar para vocês. Vai mostrar como que faz. Ó lá, 7,5 aqui com 7,5 aqui. Ó lá. Tá? E eu risco. Tem gente que vai falar para você riscar aqui. Não tem necessidade. Porque é esse ponto que nós vamos usar. Tá? Então, tudo isso é economia de tempo, gente. Ok? Olha lá, 7,5. Economia de tempo é bom, né? É. Quanto mais tempo a gente pode economizar, Isso. melhor, né? E tudo é prática, tá? Então, vamos lá. Então, olha o que eu fiz. Marquei desse lado e marquei desse. Certo. Então, eu vou colocar a mão aqui por dentro, porque tem manta. E vou fazer isso aqui, ó. Pegar desse diagonal com essa diagonal aqui, ó. Certo. Esse ponto com este ponto aqui. Vou alfinetar, tá? Para não sair do lugar. Importante, passa a mãozinha dentro e vê se o tecido não ficou dobrado. Ah, tá. Tá? Isso é sempre importante. Isso tudo é acabamento, né? Isso, pra porque deixar senão a peça mais depois que bonita. você fizer, cortar, quando você virar, tem uma prega aqui, o tecido tá dobrado, aí começa a desmanchar. Então, você vai fazer isso dos dois lados. Tá. Tá? Então, eu fiz isso aqui, ó. Me dá aquele. Oi. Ó lá, fiz aqui, ok? Certo. Então, deste daqui, o que a gente faz? Você pode deixar em bolsas, a gente deixa isso aqui, porque deixa a base dela estruturada, mais firme. Tá. Mas, nesse caso, nós vamos cortar, para não interferir. Por exemplo, você vai pôr uma planta, alguma coisa, ela vai ficar fica torta. bomba, ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar a tesoura. Uma coisa importante, gente. Isso aqui é manta acrílica, tá? Então, é como um feltro. Ele, com o tempo, ele cega a sua tesoura de tecido. Então, você tenha sempre uma tesoura para tecido e uma para papel manta, tá? Então, você vem aqui e corta meio centímetro. Não tem muito critério aqui, não. Eu gosto sempre de cortar com meio, tá? Tá. Pronto. Ok? Ok. Tá aqui, tá a parte de fora pronta. Eu vou desvirar para vocês verem. E E ela depois começa eu com vou uma usar. Empurro os cantinhos, bonitinho. Ok? Ok. E já vou fazer uma marcação, gente. Aqui é o meio. Vou dividir em 4. Então, já vou pegar a caneta que apaga com calor do ferro ou alfinete. Tem gente que gosta de dar um pique. Eu tenho muito medo do pique, porque às vezes você corta demais e aparece na costura, tá? Então, para as iniciantes é melhor um alfinete, ó, meio com meio, tô dividindo em 4. Tá. Tá? Porque isso mais para frente nós vamos precisar. Ok? Olha lá. Tá pronto isso, vamos reservar e vamos fazer o forro. Tá. Tá? Então, o forro, você não precisa cortar maior, porque não vai ser quiltado. Certo. Tá aqui embaixo. Então, eu já cortei na medida certa, que é 61 por 28,5. 61 por 28,5. 61 por 28,5 para o pequeno. Ok? Ok.
que nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos pro lado de fora. Dobrar aqui, passar uma costura. Tá. Que foi isso que está feito aqui. Depois, o que foi que nós fizemos? Fizemos o encontro, né? Isso. Nós achamos aqui o meio, fizemos aqui e fizemos a caixinha de leite. Essa costura aqui do fundo. Certo. Depois, fomos para a caixinha de leite. Certo. Importante, pessoal, forro. Deixar uma abertura para desvirar. Desvira. Não faz mal. Eu esqueço muito. Não faz mal. Depois você abre, desmancha um pedacinho para desvirar. Uhum. Procure um lugar que não apareça tanto. Se eu fizesse aqui nas costas, ia aparecer aqui no fundo. Tá? Então, eu posso fechar na máquina mesmo depois aqui. Que não vai aparecer. Isso. Se não, você pode fazer com um pontinho invisível também. Tá. Ok? Então, ó, esse está pronto. Também vou cortar. Para não fazer volume. E já vou pegar a tesoura de tecido, porque aqui tem só tecido. Tá? Tá. Quando é bolsa, a gente não corta nada disso, né? Deixa ela mais estruturada. Deixa a base dela mais firme embaixo. Ok? Agora vamos para a parte... Agora ele volta, né? Isso, agora nós vamos usar. Dividir também como eu dividi aquele em 4. Aí vocês vão falar, Vi, por que você está dividindo em 4? Por quê? Porque na hora de alfinetar, é muito mais fácil você colocar os 4 cantos e depois esticar. Se você tiver uma pessoa para te ajudar, você pode segurar assim e alfinetar tudo. Uma segura, outra alfineta. Mas geralmente a gente faz essas coisas sozinha. Então você divide em 4. Ok? Ok. Aqui também. E aí a gente vai pôr direito com direito. Aí vocês vão falar, Vi, por que esse vai por dentro desse? Porque a abertura está aqui para desvirar. Tá bom? Então, costura de trás com costura, costura com costura. Tá. Baixa aqui pra gente mostrar. Costura com costura. Ok? Ok. Aí agora eu vou amassar ele aqui para pôr ele dentro, encaixar ele do dentro. outro. Que já caiu um alfinete. E aí eu vou nos pontinhos lá, ó lá. Uhum. Pontinho com pontinho aqui. Vai encontrando, né? Isso. Por quê? Para ela não torcer. Porque aqui tem que bater os cantos, a base. Sim. Então, ela não vai torcer. Pode ser que eu comece aqui pondo alfinete, e como esse está quiltado, ele não estica, esse estica mais. Tá? Tá. Aqui eu não coloquei, mas só para vocês terem uma ideia. Aí, depois que está feito isso aqui, olha como é muito mais fácil você pôr mais alfinetes. Sim. Certo? Sim, verdade. Vamos para a máquina, fechar essa abertura aqui. Tá. Tá? Aquele lá, ele tá aberto. Se precisar, a gente desvira para ver. Aí, o que eu vou fazer? Faz de conta que tá costurado aqui. Eu vou pegar por aqui e vou desvirar. Certo. Certo? Certo. E vou desvirar. Ele vai ficar... Empurrar o forrinho para dentro. Tá? Aí, pessoal, é assim. Geralmente, o forro fica um pouquinho de nada maior. Mesmo sendo a mesma medida, porque um tem manta, tá um dentro do outro, né? Tanto que aquele fica mais apertado porque ele tá por fora. Então, eu gosto de fazer um falso viés. É ele mesmo. Você vai ver que ele tá certinho aqui no fundo, ó lá. E ele sobra um pouquinho. Você dá uma puxadinha. É, a própria costura aqui, ó. Esse próprio tecido é o que vai ficar aqui dentro. Que vocês não tem como pegar para sentir. Essa altura aqui tá aqui dentro. E ele dá um acabamento mais bonito. Falso Se você quiser deixar ele assim... Isso, ele é um falso viés. E aí você rebate a costura aqui, para prender tudo. Então, você pode usar ele assim. Ou dobradinho. Ou dobrar, ok? Outra coisa importante. Eu vou pegar esse daqui. Esse daqui, ele tá aberto. Então... Em bolsa, em nécessaire, vocês podem fazer isso aqui. Pode deixar o forro solto? Pode. Mas uma bolsa, você põe alguma coisa lá dentro e aí você vai pegar, carrega o forro junto. Certo. Então, o que a gente faz antes de fechar a abertura? A gente pega, empurra, vira ele todo do avesso. Pega, que esse aqui eu nem cortei, ó. Pega
essa costurinha daqui com essa e dá só... Peraí, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, dá só um pontinho. Pode ser até na mão pra não mesmo. puxar. Pra ele ficar preso lá dentro. Puxa isso pra você ver. Ele tá É. preso, Aqui, ó. tá? Ele não tem como escapar daqui, ó. Ele Ok? tá preso aqui no... Faz esse desse lado, faz aqui do outro e dá outro pontinho. Depois que você fez isso, aí você fecha essa abertura. Ou com pontinho invisível, ou na máquina como eu fechei esses. Aí é só desvirar. Empurrar bem esses cantinhos. Pra deixar ele bem quadradinho, né? Virar aqui se quiser, ok? Esse aqui a gente usou como cachepô, tá? Fiz bagunça aqui. Não tem problema, não tem problema. Ok? Agora eu vou passar as medidas dos maiores. Tá bom. Outra coisa, gente. O que eu fiz aqui? Eu fiz para pôr um dentro do outro. Por isso que eles estão da mesma altura, tá? Mas vocês podem fazer Deixa eu tamanho tirar esses diferente. daqui. Vocês podem fazer tamanho diferente. Aqui, ó. Tá? Essa altura aqui que é importante vocês... Eu quero o meu cachepô com 30 centímetros. Tá? Eu quero ele com 30 de altura por 15 de largura. Se eu quero ele um quadrado de 15, minha caixinha de leite tem que ser de 7,5, que é metade do 15. Ah, tá. Entendeu? Para aqui ficar 15 por 15. Certo. Combinado? Combinado. Então, sempre a altura e depois soma a caixinha de leite. Tá bom, certo. Tá? E outra coisa, se é uma coisa muito precisa, não esqueçam de acrescentar na medida a margem de costura. Por exemplo, aqui eu tenho 2 costuras. Se eu costurei com margem de meio centímetro, eu coloquei 20 mais 7,5 mais 1 centímetro, meio para cá e meio para cá. Perfeito. Como isso é cachepô, você pode só não precisa se preocupar com isso. Perfeito. Ok. E as medidas, então vamos lá. O pequeno. Este aqui, né? Eu vou passar para vocês a medida já quiltado e já refilado. Tá? Então, o pequeno ele tem 61 de comprimento por 28,5 de altura. Eu quero ele com 20 de altura e 7,5 de caixinha de leite. Tá? Então, ele vai ficar com 20 de altura e 7,5 de caixinha de leite. Perfeito. O médio. O médio, esse aqui. O médio já quiltado e cortado, tecido de fora e forro, 73 de comprimento por 30 de altura. Certo. Tá? Para ele, e caixinha de leite de 9, para ele ficar com 20 igual aos outros. Combinado? Certinho, combinado. E pro grande, o que foi que eu usei? 85 de comprimento. Perfeito. Por 31,5 de altura, porque a caixinha de leite é de 10,5. Perfeito. Ok? Ok. Tá? Então, cabe um dentro do outro e vocês podem brincar com a altura à vontade, Pode usar pôr dobrado, usar dentro sem do dobra, outro, pode. Dá pra guardar. Se Ó. quiser deixar ele definitivo, pode rebater outra costura aqui, Também. tá? Mas também. aí fica uma coisa definitiva, certo? E E aí vocês brinquem à vontade. Pode fazer retangular, com alça, sem alça. Sim. Ok? É verdade, né? Dá pra pôr alcinha. Dá pra pôr alcinha também. Muito legal. Vivi, Bom? gostei muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei. Foi muito bom estar aqui. Ai, que bom. Espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais e usem sempre Fabricarte.